Olá, amiguinhos, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez. Esta semana estudaremos Doutrina e Convênios 137 e 138, a visão da redenção dos mortos. Uma parte muito importante do plano de Deus é que ele deseja que todas as famílias sejam eternas, ou seja, que vivam juntos para sempre. Como você sabe, uma parte importante do plano de Deus é que todos nós vivamos nesta terra, mas também um dia teremos que morrer. Mas o que será que acontece realmente quando alguém morre? A morte é realmente parte do plano de Deus para nós. Antes de virmos essa terra, vivíamos com Deus como seus filhos espirituais. Quando viemos para a terra, recebemos um corpo físico, que você pode sentir e tocar e ver no espelho. Então, quando ficamos velhos e doentes, nosso tempo chega ao fim e nós morremos. Mas o nosso espírito vive, essa não é o fim da história. Nossa família, nossos amigos, todos aqueles que faleceram antes de nós, irão estar lá também. E uma das partes mais legais do plano de Deus é que nosso espírito será reunido com o nosso corpo físico. Não assim, um corpo perfeito, ressuscitado. Você pode estar se perguntando, como isso é possível? Por causa de Jesus Cristo, através de sua ressurreição, ele venceu a morte, tornando-a possível para nós sermos ressuscitados, para que cada um de nós possa viver com Deus e aqueles que amamos para sempre. É tudo parte do plano maior de Deus, um plano para a nossa felicidade e é um lindo e grande plano. Então, se você tiver alguma dúvida, não tenha medo em perguntar. O plano do Pai Celestial é que todos os seus filhos voltem a viver com Ele, mas apenas os justos e aqueles que se esforçam para obedecê-lo conseguirão voltar e viverão com suas famílias para sempre. Mas você sabe o que acontece com aqueles que não conheceram o Evangelho enquanto viveram? Em outubro de 1918, o mês mais mortal da história dos Estados Unidos por causa da Primeira Guerra Mundial e da Grande Gripe Espanhola. Cerca de 5% da população mundial morreu nessa pandemia. O presidente Joseph F. Smith, que era filho de Hiram Smith, passou meses refletindo, orando, estudando e pensando sobre as Escrituras, quando os olhos do seu entendimento foram abertos e ele teve uma visão gloriosa da redenção dos mortos, que se tornou depois a seção 138 de Doutrina e Convênios. No dia seguinte era a conferência geral e ele compartilhou sua visão com a congregação. Uma parte da visão descreve as primeiras 40 horas depois da crucificação de Cristo, quando ele visitou o mundo espiritual, enquanto seu corpo físico ainda estava no túmulo. Isso foi antes de sua ressurreição no domingo. Cristo ensinou os espíritos no mundo espiritual e declarou que rompeu as ligaduras da morte. Lá ele organizou uma força missionária, onde élderes e sistres fiéis que partiram da vida mortal continuaram a pregar o Evangelho para aqueles que não conheciam o Evangelho. Pode ser que você conheça alguém que está ensinando lá agora. Esses espíritos são ensinados sobre fé, batismo, arrependimento e dom do Espírito Santo. Isso te parece familiar? Então, os espíritos que têm fé e se arrependem podem aceitar as ordenanças que realizamos em seu nome nos templos. Como tantas famílias perderam entes queridos naquela época difícil, esta revelação deu-lhes muito conforto e continua a nos oferecer esperança e força hoje. De volta a 1836, Joseph Smith teve uma visão que abre nossos olhos para o plano de Deus para nos salvar e também ajuda a responder à velha pergunta sobre o que acontece com aqueles que morreram sem o Evangelho. Nessa visão, ele ensina que as crianças que morrem antes da idade da responsabilidade, que é 8 anos, é salvo automaticamente no reino celestial.
E aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho e as ordenanças de salvação nesta vida terão oportunidade no mundo espiritual. O objetivo do Pai Celestial é levar a efeito a imortalidade e a vida eterna de seus filhos e filhas, e ele faz isso com infinita justiça, misericórdia e graça. Joseph Smith e Joseph F. Smith tiveram visões do que acontece depois que morremos, da obra de salvação no mundo espiritual e do reino celestial. Essas são algumas das maiores verdades do Evangelho que Deus tem compartilhado com seus filhos. Agora, uma perguntinha. Qual presidente da Igreja revelou a seção 138 de Doutrina e Convênios? Opção A, Brigham Young. Opção B, Joseph F. Smith. Opção C, Lorenzo Snow. A resposta correta é a opção B, Joseph F. Smith. Muito bem. Nós terminamos Doutrina e Convênios, então agora volto a postar vídeos sobre o Velho Testamento em janeiro, tá bom? Muito obrigada por assistir mais uma semana. Se você gostou, clique em gostei, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado sempre que um vídeo for postado. Tenham todos um ótimo final de ano, um Feliz Natal a todos e nos vemos ano que vem. Tchau, tchau!